A gente consegue desenvolver uma estratégia em planejamentos, cujos nossos movimentos ele consegue ter um foco maior de atenção e precisão e muitas outras coisas. E não somente isso, como a gente consegue se sobressair perante as outras pessoas, perante a competição. Claro que não é querendo ser melhor que ninguém, mas sendo melhor que si mesmo e se preparando também para enfrentar os seus próprios inimigos. Seja você, seja as outras pessoas. Então a gente tem muitos atributos, muitas coisas que beneficiam a gente por a gente saber utilizar a comunicação, certo? Principalmente eu acho que diálogos com as próprias pessoas que são muito importantes para você, seja família, amigos, e saber conquistar aliados também, sabe? Então a gente tem uma puta de uma importância aí já na comunicação. Esse é o papel que ela pode designar e muitas outras coisas. Dada a importância sobre a comunicação e o puro impacto que ela consegue causar em nossas vidas, a gente começa a desenvolver uma consciência que tem alguns focos, holofotes e atenções viradas para essa questão, com uma perspectiva mais formada, já que agora nós estamos mais plenos sobre as consequências e o quão impactante ela consegue ser. Por exemplo, o aglomerado que ela envolve. Com esse material disponível a gente vai conseguir trabalhar muito mais coisas e esses vídeos aqui vai ficar um pouco mais longo talvez do que os outros, já que ele é importante e eu também tô com um editor novo pra gente trabalhar e tá discutindo essas ideias aqui. Inclusive, eu peço você que tu deixe teu comentário, eu já deixei aqui no começo do vídeo, mas eu tô alertando de novo. Agora a gente vai ir pra parte do vídeo onde a gente vai começar a trabalhar um pouco mais as ideias. Tá, começando por uma parte que é crucial, principal e muito importante é a tua voz e o quão fluido você consegue articular e fazer a conjugação das suas palavras. E a linha de raciocínio certa e assertiva com clareza mental sobre quais assuntos e o que você quer abordar. Isso é importante. Tá, mas como é que a gente consegue adquirir e fazer com que isso aconteça em prática? Primeiramente, tem que saber com quem você está lidando. Sim, essa é uma 48 Leis do Poder, do livro Robert Greene. É muito bom, inclusive eu recomendo. E tu sabendo com quem tu está lidando, tu vai começar a estudar essa pessoa, sobre o foco dela, sobre o que ela gosta, os tópicos e quais assuntos são até mesmo interessantes para elas. Por causa que assuntos do qual você talvez queira falar com ela, no campo de repertório dela, na própria perspectiva, não vale nem um pouco a pena. Não é do interesse dela, então essa conversa está muito propensa a ser chata. Tu vai ter que depender também de estudar a personalidade da pessoa, os seus gostos, e também o teu comportamento e como ela age diante de várias pessoas. Então você vai preparando o terreno e o arsenal que você vai usar contra essa pessoa. O outro é você colocar em mente justamente o assunto e o que você quer abordar, com qual fala você quer chegar na pessoa, a sua introdução e apresentação a outro ser, indivíduo. E o momento que você tem que estar mais focado e atento é o presente do agora. Claro que você vai ter um plano assim na sua cabeça, mas você não deve seguir ele de forma tão afiada assim, sabe? Tão na linha. Isso por causa que a realidade, ela tem muita variante. O universo é muito louco e pode acontecer, tipo, várias coisas diferentes que vão com certeza ter um escape gigantesco do teu cálculo e planejamento, não importa qual você tenha feito. E tu vai precisar lidar com novas adversidades. Então tu vai treinar improviso, você vai treinar a sua fala, Então, a partir disso, você vai formando a sua estratégia, articulando ela melhor, para ficar um pouco mais flexível de acordo com os eventos e acontecimentos que estão vir a seguir, certo? E desse modo, nós temos um pequeno e minúsculo fragmento sobre a ideia que a gente pode se ter, por causa que tem muitas coisas que a gente pode trabalhar e fazer, certo? Mas esses também acabam sendo um dos importantes, não o melhor talvez, mas um dos importantes que a gente pode estar levando em consideração aqui. E a gente vai refletindo sobre esse assunto. Eu recomendo que tu reflita, escreva, anote no papel que eu tô falando. Muito obrigado. E com certeza falar isso é muito fácil, sabe? A gente tem muita dificuldade na prática, principalmente com os sentimentos e as emoções envolvidos, porque as emoções são muito contagiosas, elas conseguem ir muito mais explosiva, mais do que a racionalidade. Tudo pode acabar escapando do seu controle, sendo que você não tem controle de tudo e muito menos de suas emoções. Então, provavelmente você vai sentir tremores, você vai se sentir tenso e do mesmo jeito você vai, porque
Não tem muita coisa que se possa fazer com isso. Você não tem capacidade fisiológica o suficiente para conseguir controlar o que tu tá sentindo e as emoções no momento atual. Mas tu sempre pode utilizar de algumas técnicas, como a respiração profunda. Sim, isso com certeza funciona. Mudar a tua postura e linguagem corporal quando tu estiver diante e frente a frente com essa pessoa indivíduo. E assim você vai fazendo a junção de muitos mais outros elementos que vão estar envolvidos ali. E dessa forma você vai enriquecendo a sua estratégia e o seu planejamento. Então eles vão ficar muito mais ricos, tem muita mais clareza ali sobre o que você pode se fazer. Uma dica bônus que eu vou estar deixando aqui é a de como a gente consegue melhorar a nossa comunicação de modo prático. A primeira delas vai estar fazendo uma observação de si mesmo, tipo como você introduz e se apresenta a outras pessoas. Se você gagueja ou tropeça na própria linha de raciocínio e nas palavras quando você está convertendo ela e traduzindo para as outras pessoas. Convertendo elas, digo, do teu pensamento, aí tu vai traduzindo na fala, sabe? Aí tu faz um processo cognitivo aí. E essa observação vai ser muito importante, principalmente quando o foco dela é servir para você, mas para enriquecer um pouco do teu autoconhecimento sobre quem ser você. E tu vai descobrindo, logicamente, que tu tem muito ponto fraco e que eles ficam muito aparentes às vezes e claros na frente das pessoas. Principalmente se você prestar atenção um pouco na sua linguagem corporal quando você se apresenta diante de outros indivíduos em um espaço e tempo. E o que eu posso dizer sobre isso é que talvez você não goste muito sobre as coisas que vão aparecer para você. Isso porque a realidade é dura e cruel, todo mundo já sabe disso. Mas liderar com essas coisas e conseguir tirar poder dessas fraquezas é a melhor coisa que tu pode fazer. Principalmente quando algo que vem de dentro, ele brilha muito mais do que algo que vem de fora. E tu aí pode entrar até em uma jornada de autoconhecimento e outras coisas. Então a gente consegue ver que através da comunicação a gente consegue ter oportunidades para se abrir mais portas sobre como realizar esse processo prático aí, este exercício mental de autoconhecimento. Tá, agora da observação é você também assistir os palestrantes e prestar muita atenção em cada detalhinho do vídeo, a linguagem corporal deles e como está sendo o modo em que eles operam na frente das outras pessoas. E a partir desse momento que você faz isso, você vai introjetando mais material intrínseco em você e esses elementos eles vão ficando mais presentes em ti. Mas claro que isso absolutamente não vale de nada, porque isso é teórico ainda. Então o que você tem que fazer? Você tem que observar, assistir e depois se você for levar isso para a prática, por causa que tu vai ter contato com um material puro, um material mais puro e próximo assim da realidade. Seria o processo basicamente que tu descobre a verdade sobre aquilo. Mas não totalmente a realidade, já que o nosso cérebro ele tem mais demanda e inclinação a ser fantasioso. Mas essa daqui também vai ser importante. E justamente isso, o que eu falo e digo aqui, é a prática excessiva. Excessivamente exaustante, mas é só um modo de falar, mas tu pode relaxar normal, tá bom? Mas sim, tu precisa chegar nas pessoas, talvez, e conversar diretamente com ela, principalmente se você tiver medo ou alguma coisa, porque você já trabalha isso para se superar, para lidar melhor com as suas emoções e sentimentos. E a importância disso vai ser que, principalmente quando tu for fazer um trabalho, tu for fazer algum trabalho em equipe, cooperação, que exija comunicação, tu vai precisar desenvolver e dialogar isso com as outras pessoas, não vai ter jeito. Então nem tenta correr disso, além do mais, se isolar não é nada bom. Então tu vai chegar nas outras pessoas sim, tu vai conversar com elas, mas sempre mantenha cautela sobre o que tu vai fazer, com quem tu vai chegar, com quais assuntos tu vai abordar. Senão você pode acabar revelando informações que são bem importantes, principalmente de você ou de qualquer outra coisa que também tem o seu envolvimento ou o envolvimento da sua família, não sei, de amigos. Ou qualquer coisa que tenha relevância quando toca naquele assunto. Não somente diante das máximas a qual eu tenha discutido aqui um tempinho atrás, mas aproveitando esse tempo para a gente conseguir construir e fazer com que tenha uma abertura para a gente estar discutindo sobre isso, essa vai valer como uma dica bônus. Sobre um pouco das máximas sobre a importância da comunicação, é que tu tem um ganho enorme e colossal tendo isso.
Tendo isso, quero dizer que se você tem uma boa comunicação, você consegue chegar nas pessoas para falar com elas, você pode estar abrindo um leque imenso de oportunidades de troca de ideia, de perspectiva, de ganho de experiência, em conhecer pessoas novas que vão fazer bom para sua psique, caso você consiga estar em um bom relacionamento, estabelecer isso entre você e a outra pessoa. Então, temos alguns pontos que valem ser lembrados e levados em consideração para a gente conseguir determinar que aquilo realmente vale a pena, sabe? E esse vale a pena seria conhecer novas pessoas, seria justamente isso. Então eu só queria aproveitar um pouco essa abertura que a gente fez para estar trabalhando um pouco mais nessa importância que a comunicação tem. Então, o meu trabalho era aqui te apresentar e demonstrar para você, fazer com que você tenha uma introdução boa na comunicação para ver a real importância dela, cara. Porque muitas pessoas vão impactar na sua vida, elas vão trazer conhecimento novo, perspectivas novas para você ouvir e muitas vezes você não vai gostar de ouvir, você gosta de ficar dentro da bolha. É normal, acontece com todo mundo, mas isso é extremamente necessário. Não somente como isso, mas você também pode ter outros ganhos e oportunidades, como talvez na entrevista de emprego, se você tiver um arsenal assim. Esse arsenal eu quero dizer que ele é um vocabulário rico, sabe? A pessoa consegue manejar e conduzir as suas palavras. Tanto das oportunidades de comunicação consigo mesmo, sobre si mesmo, para você estar conseguindo resolver e dialogar sobre aquela questão e aquele problema, sabe? Mas com isso tu vai tendo mais experiência realizando esse processo consigo mesmo e com as outras pessoas também. Então vale muito a dica aí. Vamos partir do ponto aqui que tudo subcomunica ou comunica para você alguma coisa. Então a gente vai tentar estabelecer essa perspectiva aqui durante a narrativa e o diálogo entre eu e você. E a gente vai trabalhando com os materiais. Primeiro, sim, eu acredito até que tudo tem uma comunicação e ela queira dizer algo para você e talvez venha de outras linguagens até. Às vezes quando tu precisa prestar um pouco mais. Mesmo quando você precisa prestar um pouco mais de atenção e o foco ali para tu conseguir perceber e traduzir isso. Mas claro que você vai precisar de reflexão para você conseguir traduzir o significado daquilo e aquela informação cujo você estava trabalhando ficar nocivamente claro para você. Então, às vezes essa comunicação vem de forma direta, às vezes não tão direta, então a gente pode estar considerando indireta e direta. Então tu vai precisar entender para ser entendido também. E daí tu vai precisar estar bem focado e atento para tu conseguir captar esse sinal que está vindo da comunicação e tu vai processando e refletindo sobre ele para conseguir traduzir. E um ponto interessante é que essa comunicação, ela sempre vem de uma corrente de ideias diferentes, com conhecimento e perspectivas que talvez vão além da tua fronteira. Então isso pode estar sendo muito benéfico a ti, para tu estar conhecendo cada vez mais coisas. E muitas dessas comunicações provavelmente tem um ponto inicial que veio a fonte e a corrente de ideias que se seguiu ali, então a gente tem um dado histórico e temporal sobre o que estava acontecendo. Mas claro que para tu conseguir ter acesso a isso, tu vai precisar de uma investigação, certo? E pesquisa e estudo, procura, na verdade. Mas como assim um histórico sobre a comunicação? Imagine que surgiu uma comunicação da fonte em algum local, não precisa ser específico. Então, essa informação, que é uma comunicação também, ela foi se seguindo para vários lugares diferentes até que ela chegou em você. Mas aí ela tem uma história até, ela começou aqui e ela foi indo em certos lugares até se encontrar de frente com você. Então, dependendo dos lugares pela qual ela tem passado, ela pode ter sofrido alguma alteração durante esse processo. Por exemplo, tu chega em casa e tu vê que tu tem uns livros velhos, certo? Mas tu parar pra pensar, esse livro também era novo e deve ter acontecido um monte de coisas com ele. Pode ter pegado bastante poeira, umidade. Além do mais, aquele livro tem vidas de também que outros indivíduos e seres que compartilham entre si vida existencial, pensamentos, que já pegaram aquele livro. Teve o toque de várias pessoas ali, talvez.
E também vem a sua fábrica, a fonte de onde ele foi fabricado e construído. Esse também é um ponto importante. Então tu consegue pegar aí o histórico de dados dele e tu vai destrinchando tudo. No livro Manual de Persuasão do FBI, a técnica secreta americana para identificar mentiras, influenciar a pessoa e atrair conquistá-las, especificamente na página 25, o espectro da amizade, em que temos amigo, estranho ou inimigo. Mas especificamente no parágrafo 3, é-nos compartilhada a informação que o nosso cérebro ele tem um scanner territorial, que os cientistas descobriram que no cotidiano os sentidos estão constantemente enviando mensagens ao cérebro, que por sua vez processa as informações para avaliar, entre outras coisas, se um indivíduo no nosso campo visual pode ser ignorado ou merece ser abordado com maior importância. E este é um processo realizado de maneira automática pelo seu cérebro. Então se tu pegar e tu avaliar o teu comportamento de linguagem verbal, ou seja, aquele que tu emite com o corpo mesmo, tu envia sinais não verbais para aquela pessoa. Como essa identificação acontece de maneira natural, a gente precisa ter maior cautela e cálculo, principalmente com a integração de uma estratégia, para que a gente não realize movimentos tão bruscos que podem gerar a causa e concedendo o efeito de nos parecer estranho diante de outros indivíduos. Mas a gente precisa treinar muito isso daí com a prática e saber identificar e saber como as pessoas vão identificando. Só mais um adendo. Esses comportamentos são específicos, eles são verbais e não verbais. Esses comportamentos que eu tô falando são da capacidade do cérebro de interpretar de maneira automática, ou seja, o scanner territorial. E justamente enviamos sinais verbais ou não verbais se somos amistosos, neutros ou inimigos. Portanto, entendemos que o nosso cérebro está constantemente avaliando o território e o ambiente de maneira automática, através dos seus olhos, que se torna um processo para que o cérebro ele adquira informações do mundo exterior e físico, além de material, que está ao redor dele. Lembrando aqui que a gente pega de base livros tipo Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, do Dale Andrew Carnegie, tanto quanto o Manual de Persuasão do FBI. Tudo aquilo que ajude em nossa interação social. Ou seja, esse vídeo não parte apenas do princípio de comunicação, ele também avalia outros pontos e aspectos e âmbitos dos quais estão relacionados dentro de todo esse abrangente da comunicação. Então ele engloba a sociologia, a natureza humana, o cérebro e a psicologia. Leve em conta também a sua introspecção, que seria basicamente a maneira como tu lida com o teu mundo interior, a sua mente. E essa parte vai ser com certeza muito fundamental, por causa que a gente precisa permanecer com uma base emocional, estando presente nessas situações, ou mínima para a gente conseguir agir e ter uma reação, e também para a gente conseguir trabalhar melhor o nosso raciocínio lógico. Que por vez e outras horas, nós podemos nos atentar a ficar mais desesperados e às vezes um pouco tímido, nervoso, dependendo de quem está inserido naquela situação. Mas com certeza, tudo isso que eu já falei para vocês aqui desde o começo do vídeo, ele precisa ser trabalhado com a máxima de prática possível que vocês conseguirem. Claro que vocês também precisam de certos tempos de intervalo e descanso, tanto que vocês precisam refletir, fazer suas anotações e estudos quando for possível, mas essa é uma habilidade que frequentemente precisa ser treinada, tanto em contato consigo mesmo, tanto em contato com as outras pessoas. Observe atentamente, dê valor a cada palavra, a cada gesto e sinal que sai da pessoa, que a pessoa emite. E lembre-se, as palavras podem mentir, mas o corpo jamais. Com certeza, um outro bom exemplo que a gente consegue estar fazendo a utilização e manejamento dos seus recursos, material e conhecimento para o nosso fim, né? Que seria adquirir o conhecimento e as informações necessárias e abstrair do teórico para ir para a prática. Enfim, esse daí vai envolver outros processos a mais e tal. Mas um dos clássicos que eu peguei aqui e ajuda também como auxílio de objeto de entendimento é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Andrew Carnegie. Eu acho que muitos já devem conhecer ele pela sua fama, tanto exemplares vendidos no mundo todo, quanto livro a porra toda.
mas eu não sei exatamente se vocês conhecem os princípios e também o conhecimento que está retido nesse livro. Então eu vou estar falando um pouco aqui sobre esse conhecimento. Desde muitas técnicas de persuasão até a conquista para o seu modo de pensar. Até mesmo fazer com que as pessoas gostem de você. Na parte 2 do livro, ele apresenta 6 modos de fazer com que as pessoas gostem de você. E na parte 3 a gente tem 12 maneiras de conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. A gente não vai estar falando especialmente de todas essas daqui, esses capítulos, essas páginas e partes também que contém no livro, já que o vídeo ele já ia ficar grande demais. E na parte 2 do vídeo, que seria a anterior, a gente já estava falando um pouco sobre a subcomunicação e a comunicação, tanto no mundo físico, material, imaterial e tal. A gente viu quantas linhas de comunicação é possível ter, então as possibilidades e variantes são muito infinitas, pelo menos essas as quais estão intrínsecas na realidade. A personalidade subcomunica, a linguagem verbal, não verbal também, os sinais e os gestos, aquilo que não fica tão aparente e perceptível, nas primeiras olhadas. Mas enfim, eu acho que eu vou estar falando principalmente da parte 1, já que ele contém técnicas fundamentais no trato das pessoas, com as pessoas. Ok, a primeira coisa que o Andrew Dale Carnegie, eles nos diz nesse primeiro capítulo é a respeito da crítica e culpa aos outros. A crítica, a condenação. E até mesmo na página 27, pelas próprias palavras do livro. A crítica é fútil porque coloca um homem na defensiva e usualmente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera ressentimento. Eu acho desse ponto bem importante de explicar ele de forma correta e especial. Vamos categorizar. A respeito da crítica, que é o assunto que a gente vai estar abordando aqui pra frente, a gente teria assim a importância da crítica em você ouvir ela e tu tem que discernir e julgar sobre se ela é construtiva ou não pra você. Mas é claro que aqui a gente quer trabalhar mais com reflexo nas outras pessoas, mas tá tudo bem que isso serve como um reflexo pros dois, tanto pra você quanto pra pessoa. Você tem que pensar muito bem a respeito da crítica que você vai fazer ou da crítica que você está recebendo da pessoa. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente sempre às vezes está um pouco sentimental ou emocional, com raiva, ressentimento ou qualquer coisa que seja. Ou talvez só estejamos normal, em estado emocional e estado de espírito normal. E claro, por natureza do cérebro humano, a gente critica e julga as coisas logo na primeira aparência. Então, o modo de exposição à crítica a outras pessoas ou a forma como a gente recebe. Primeiro, a exposição a outras pessoas. Inclusive, certo? E não que se atente apenas aos lados negativos. Como, por exemplo, você só criticou por criticar, mas ela não teve nenhum benefício em dar clareza. Porque a gente precisa da crítica em 2 pontos. Que ela sim joga essa verdade que a gente crítica, ela vai demonstrar sim a sua aparência, que no caso seria interpretado pela outra pessoa como algo ruim. Claro que é a verdade, certo? Então, muitas vezes, nossa forma de interpretação natural é que veja aquilo como um malefício, algo não tão bom assim. Mas este é um dos primeiros pontos, jogar a verdade na mesa e falar o que está acontecendo. E o outro, logo em seguida, E o outro segundo ponto que também está inserido na crítica construtiva seria principalmente a construção. Então, a gente tem esses 2 pontos, a desconstrução e a construção. A desconstrução por falar realmente algo que está ruim, falar uma verdade. Porém, o segundo levantamento, ele diz a respeito sobre como podemos melhorar e evoluir dessa situação e superar essas condições e circunstâncias aos quais estão submetidos sob nós, ou em alguma situação e caso a qual você encontre. E precisamos dessa dor e desconforto para enxergar talvez que estávamos errados, ou para realmente ouvir aquilo que nós não gostamos, mas que ela parte e vem de outra perspectiva, de algo talvez que a gente não estava entendendo muito bem, que vai totalmente contra aquilo que a gente pensava antes, sabe?
Então, a dor, o desconforto, a pessoa ficar ruim com você é totalmente natural. E um outro lado sobre a crítica é que você sim deve ouvi-la, mas você não pode levar ela pro lado pessoal. E caso mesmo assim você leve, você precisa tratar e cuidar. No caso, você pode usar a segunda lei. No caso, você pode usar a segunda regra das 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Cuide de si mesmo como cuidaria de outra pessoa sob a sua responsabilidade. Então você começa a tratar e cuidar mais a respeito do que você está sentindo sobre essa crítica. Então você reflete bastante. Usa reflexão. Tava gaguejando aqui e tal. Então a gente tem que ter muito discernimento e categorizar bastante a crítica em si mesmo, sabe? Pra gente conseguir ter ordem sobre o que tá acontecendo, sabe? E não enxergá-la totalmente como algo ruim, mas sim talvez como um esclarecimento, mas que muitas vezes as pessoas não sabem usar ou as pessoas só criticam mesmo por criticar, sabe? Só falam algo mal. E se atente bem, por causa que o Andrew Dale Carnegie, neste capítulo e também nestas páginas, ele fala a respeito da crítica, sabe? Criticar alguém, falar só mal. Ele não fala crítica construtiva ou não construtiva. Quer dizer, ele fala assim, crítica não construtiva. Uma das coisas que eles nos ensina é trabalhar e jogar de acordo com a perspectiva da outra pessoa, dando muito mais atenção e valor e consideração, realçando e contemplando a sua importância de existência nesse espaço-tempo. Ou seja, a pessoa está presente do teu lado, então tu realmente se esforça para querer entender a perspectiva dela. Ou seja, é ouvir atentamente, distanciar a sua voz mental ou qualquer coisa que tu esteja pensando que te atrapalha ou interfere nesse processo de estar presente com a pessoa, sabe? Para isso tu vai ter que manter um pouco mais de foco, atenção e inclusive utilizar do Poder do Agora, que inclusive é um livro, mas que não estaremos comentando ou trabalhando com ele aqui, embora ele também possa ser utilizado. Além do mais de quando você fala menos, você aprende muito mais e melhor consideravelmente ouvindo. Você não fala aprendendo, você fala escutando. Então você vai aprender com as outras pessoas ao seu redor e com isso você vai conseguir adquirir um gama de benefícios, não somente no teu aprendizado com as outras pessoas, mas no desenvolver dessa habilidade, já que se tu aprende como lida com a personalidade da pessoa, além de lições que ela emite do seu comportamento e personalidade a qual ela se manifesta e exerce durante aquele período de tempo, dos quais os cursos de sua potência estavam ativos, a gente consegue então observar que a gente consegue aprender com os erros dos outros e melhor aprender a lidar com a personalidade do outro. Se tu escuta o que uma pessoa está dizendo, tu vai conseguir se adaptar muito melhor ao caso e a cada situação que você estiver inserido. Claro, observação atenta com visual e processo, visual e com processamento atento, ou seja, você vai ouvir, ler o comportamento da pessoa, os sinais vão ser emitidos e você vai tentar captar. E através de pensamentos, imaginação, a construção ali, claro, tudo de maneira razoável, para que você também não fique sempre nos seus pensamentos, aí você acaba perdendo um monte de coisa que está em sua frente. E outro, você não se expõe tanto, você não fica falando muito e dando informações desnecessárias que poderiam inclusive te levar à ruína se fossem compartilhadas com as outras pessoas. Então a gente acaba sendo sábio e virtuoso. E lembrando sempre que a pessoa que está calada, a pessoa que está quieta, diante de outra pessoa que está falando, a pessoa que está quieta está em vantagem diante de outra pessoa que está falando. Além do mais, a pessoa que está quieta está aprendendo e não está compartilhando de informações de si mesma, mas está aprendendo com o ambiente, com a pessoa que está ali do lado dela. Enquanto a pessoa que está falando não está aprendendo muita coisa, não está aprendendo sobre seu adversário, o sujeito que está na frente dele. E nem muito menos com o ambiente, já que ele se concentra no que ele vai falar, na sua conjugação verbal e comunicativa. Bem, gente, foi isso. O vídeo acho que vai ficar muito grande aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente tentou usar aqui uns livros do Andrew Carnegie e outras ideias que eu tive também. Desculpa, sinceramente, pela demora dos vídeos. Acho que talvez isso vai chegar em novas pessoas ou talvez algumas velhas.
Eu basicamente fiquei 2 meses sem postar vídeo por causa que eu tava me focando muito mais nos estudos e no intelecto. Então eu lhe agradeço por tudo, obrigado, e falou meu irmão, falou minha irmã. Adeus, gente. Ah, e só mais uma coisa, não se esquece de comentar aqui no vídeo. Te vejo no próximo vídeo, ou talvez não.